Pessoal, tudo bom? Tinha ficado faltando então a parte de nucleação, que é o terceiro método, né? Estratégia de recuperação. Bom, o que é nucleação? Ela é entendida como a capacidade de uma espécie em propiciar uma significativa melhoria nas qualidades ambientais, aumentando a probabilidade de ocupação desse ambiente. Usa o termo plâncton focal para plantas capazes de promover colonização de outras espécies. Na verdade, é basicamente o uso de uma planta ou um conjunto de plantas agrupados em pequenos pontos dentro da recuperação, formando núcleos de biodiversidade. O primeiro ponto da transposição seria a transposição de topsoil na recuperação de áreas degradadas. Então, ele visa resgatar a camada superficial do solo. Vocês lembram que eu comentei o uso de topsoil na mineração? Eu retiro o solo, camada de solo, com propágulos, com sementes, e retorno ela, guardo e retorno ela posteriormente para a mesma área ou para uma outra área. Então, isso em uma camada de 5, 2, 5, 10 até 20 centímetros na área, né? Na área nova. Tem uma influência muito grande, então, de propágulos, matéria orgânica, nutriente e fauna. Eu posso transpor o topsoil de uma forma geral, ou, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um fragmento que eu preciso recompor, e vou em vários outros fragmentos, vamos falar que esses fragmentos aqui têm 5, 10, 15 hectares ou mais. E dentro dele eu pego pontos, por exemplo, de 1 metro por 1 metro de solo, da camada superficial do solo, e pego vários, 10, 15, 20, em cada uma das áreas. Faço um mix e jogo isso na mesma proporção, por exemplo, de 1 por 1, espalhado aqui na minha área. Isso vai vir propágulos, matéria orgânica, micro-organismos, fauna do solo, para essa área, e aqui vai formar uma colonização com espécies da área. Por quê? Porque tem fonte de propágulo, tem sementes aqui no meio. Então, isso é uma técnica de nucleação, porque vai formando núcleos de biodiversidade. Essa faixa de solo, ela influencia de forma marcante matéria orgânica, fauna do solo e minerais. A espessura é variável. A de coleta, em geral, até 20 centímetros. E para recompor, eu utilizo uma faixa na verdade aqui fala de até 2 metros, mas eu acho isso muito. O horizonte orgânico ali o horizonte A vai estar até 20 centímetros, não muito mais que isso. Então eu pegaria até 20 centímetros e recomporia que é orgânica de 10 e 30 centímetros. E aí seria isso, e recompor de 5 de 2 centímetros a 20 centímetros. Voltar para a área. Então, essa transposição do topsoil, eu vou retirar uma camada de solo de várias partes da floresta e jogar em uma área. No caso de mineração, eu armazeno esse topsoil. Isso é previsto por lei. Eu vou na área a ser minerada, por exemplo, retiro o material, faço leiras de no máximo 1,5 metro de altura e pilhas de 5 a 8 metros cúbicos. E armazeno por no máximo 2 anos.
Tem que ter revolvimento periódico para a aeração e depositado no local de fácil acesso. Aqui foi feito um experimento em Diamantina, na época que eu estava lá. Era uma área de cascalho, de cascalheira, então era uma área de minerada, uma área minerada. E na construção do campus da UFVJM, foi retirado a camada superficial do solo, terraplenagem para a construção dos prédios, e foi levado para essa área para um experimento. Então, percebam que a área do campus da UFVJM, ela é muito próxima a essa cascalheira que é dentro de um parque estadual. Essa cascalheira é bem grande. Essa cascalheira foi retirada de cascalho para a construção da rodovia que passa margeando aqui tudo. E foram feitos 4 blocos dentro aqui para o teste, né? E teve então 10 espécies arbustivas arbóreas, 15 herbáceas, num tempo muito curto. Então percebo que 3 meses após a transposição do topsoil, 6 meses, já tinha 60% de cobertura de solo. 15 meses, 82% de cobertura de solo, com muitos arbustos já vindo e arbóreas. Então, a transposição do topsoil ela funciona muito bem. Transposição de galharia seria tocos, galhos, caules, também formando abrigo. Então, principalmente abrigo para a fauna, né? Então, esse resto de vegetação vai servir de abrigo para a fauna local. Transposição de chuva de sementes é mais ou menos como eu falei do topsoil, só que eu vou coletar sementes em geral, cria-se uma estrutura, um quadrado que tem um voal, então é uma malha quadrada com voal por baixo. Isso, a semente vai cair ali e essa é a coleta da chuva de semente. A semente está caindo. Deixa eu ver se tem foto aqui. Aqui mais ou menos seria um voal onde vai coletar essas sementes dentro da mata. Então, vários pontos se coleta e leva para minha área aqui. Coleta da chuva de sementes e levo isso para a nova área. De vários lugares levo para a nova área, formando então núcleos de biodiversidade. Utilização de puleiros. Essa utilização de puleiros é muito interessante para fomentar a regeneração natural em locais onde tem fragmentos próximos, ou seja, eu vou forçar e ajudar a fauna parar na minha área, às vezes é um campo aberto, e vamos supor que tem uma mata aqui do lado. Nesse campo aberto, os pássaros vão passar direto dificilmente, ou vai muito lentamente deixar material aqui. Se eu crio, que é em inglês chamado de stepping stones, que é basicamente pontos de parada, pontos de descanso, seja ele puleiros secos ou puleiros vivos, com uma árvore ou mesmo um monte de galho com um bambu, com uma trepadeira, alguma coisa assim. Os pássaros vão parar aqui, vão formar, e vão defecar e vai formar núcleos de biodiversidade nessa área. Vai ter um aumento dessa densidade florística, dessa composição florística a um baixo custo. Tem que ter a necessidade de colocar esses pontos artificialmente. Desvantagem é lento. Tem que ter uma fonte de sementes próxima. E tem que ter dispersor, principalmente pássaros. Então aqui o exemplo de um puleiro seco, varas de bambu, onde o pássaro vai sentar aqui
e dispersar a semente. Um galho com cordas e etc. Também servindo de puleiro. Aqui é o modelo de experimental, né, de coleta, que eu coleto o que tem de semente nesse material. A própria cerca serve como puleiro. Duas árvores e um fio fazendo também puleiros. E os puleiros vivos, eles têm a vantagem de apresentar atrativo alimentício, ou seja, é uma planta viva que produz frutos. O espaçamento ideal é difícil especificar, mas geralmente 4 por hectare, 4 árvores por hectare, 4 puleiros por hectare. E, em geral, faz os puleiros secos com lianas, plantas trepadeiras de rápido crescimento e rápida frutificação também. Em geral, plantas que possuem frutos atrativos. Puleiro seco, planta cipós, ele vai recobrir a área como um todo. Aqui algumas estratégias de puleiro. Na prática, cava-se um buraco, faz o puleiro. Os pássaros já no local. Puleiro vivo. Diferentes estratégias de puleiro. Mucuna. Cinza como trepadeira. E é isso, pessoal. Então aqui são as estratégias de nucleação. Então, lembrando, nucleação eu pego diversas fontes de biodiversidade e crio núcleos dentro da minha área. Esses núcleos de biodiversidade vão irradiando, seja por frutificar, dispersar mais sementes, e essa área vai crescendo aos poucos. É lento, mas muitas vezes eficaz, desde que tenha fontes para isso.